Olha, gente, infelizmente o problema de corrupção não se resume somente à FIFA, né? Aqui no Brasil, enquanto dirigentes esportivos e políticos se afundam em denúncias, os atletas, que são aqueles que fazem o esporte acontecer, que nos dão orgulho, vivem o drama da redução dos poucos auxílios que o governo fornece para a prática esportiva. Acompanhe na reportagem especial de Fernando Gavini. A comunidade esportiva está em estado de alerta desde que surgiu a notícia de que o governo federal enviou para a Câmara dos Deputados a proposta de cortar 87% dos recursos destinados ao esporte. Preocupa, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, que é o do atleta. Mas a gente imaginou que isso fosse um cometa que deixaria uma cauda assim, né? Que fosse diminuir, mas não de forma drástica. A gente volta tudo aquilo que a gente era antes, há 10 anos atrás, né? Lutando, um menino aí de 12, 13 anos, lutando com patrocínio, né? Sempre foi assim. E a gente vai começar a voltar nessas origens aí. Poliana Okimoto é o exemplo de que as coisas não andam bem depois da Olimpíada do Rio de Janeiro. Medalha de bronze na maratona aquática, a nadadora viu ruir toda a estrutura que teve no ciclo passado. Nesse último ciclo olímpico eu tive uma estrutura que eu nunca tive antes. Eu tinha o técnico, o preparador físico, o fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e massagista. Eram a minha equipe multidisciplinar. E todos esses profissionais trabalhavam na borda da piscina junto comigo. E isso fez muita diferença nos meus resultados. E depois de conquistar essa medalha, você de repente se sente abandonado, é triste para o atleta, né? Porque eu perdi o meu maior patrocínio, que era o patrocínio dos Correios, junto com a Confederação. E agora a gente tem a notícia de que a Bolsa Atleta vai ter um corte bem grande. A preocupação passa por todos que recebem Bolsa Pódio ou Bolsa Atleta, inclusive por quem brilhou no Rio de Janeiro e conquistou a medalha de ouro. E preocupa todo mundo, né? Porque tem muito atleta que não é de clube, então não tem um salário fixo do clube. Eu principalmente, eu não faço parte de um clube, eu faço parte de um projeto social. Mas mesmo quem compete por clube está com a pulga atrás da orelha. Caso do medalhista de prata no último Mundial de Natação, João Gomes Júnior. Ele defende o Pinheiros, o clube mais olímpico do Brasil, mas que depende das leis de incentivo para se manter. Por ser um clube grande, a gente ter 16 modalidades olímpicas, ter quase 1.000 atletas, né, de esporte de alto rendimento. Então, o clube também não consegue caminhar sozinho também, né? Ele depende dos incentivadores. E a ajuda do governo com a lei de incentivo é de grande valia para a gente dar continuidade nessa busca por medalhas. Apesar de tanta má notícia, os atletas que formam a elite do esporte brasileiro, mesmo com dificuldades, devem conseguir se virar. O grande problema, no entanto, são as futuras gerações. E eu imagino assim que para uma medalhista olímpica as coisas estão difíceis. Imagina para um garoto que está querendo começar agora. Vai ser bem complicado assim de ter uma nova geração. Acho que para 2020 os atletas de alto rendimento têm um padrão um pouco diferenciado, então a gente pode conseguir ainda pagar uma viagem ou outra para estar classificando a vaga para a Olimpíada, mas acho que para 2024, que é a nova geração que tem que substituir a gente, acho que vai ficar um pouco mais complicado. Vai quebrar o ciclo, né? O ciclo de evolução ali que precisa. E os atletas mais novos, eles realmente precisam de um número maior de viagens, de treinamento, para adquirir experiência, né? O duro é a gente calcular aquele jovem que sai de casa para treinar, que de repente a mãe é funcionária, o pai é um pedreiro, e vai falar para ele assim, vai trabalhar, meu filho, o esporte não dá em nada. E com isso a gente vai perder incontáveis talentos, que é uma pena para o Brasil, não só para o esporte de alto rendimento, como para a sociedade geral. De repente esse moleque que vai deixar o esporte para trabalhar, ele não vai trabalhar, ele vai entrar para o tráfico, ele vai, sei lá o que pode acontecer, enfim. A gente pensando friamente, nessa situação é difícil até a gente falar, pô filho, pro nosso filho, vai fazer esporte que vale a pena. Até que ponto, né? Vale a pena arriscar ser um bom atleta se não tiver condições mínimas de viver bem. No Brasil, as prioridades estão do avesso.
né? Num sentido lógico. O político ele é eleito pelo povo para trabalhar para o povo. E isso inclui, inclusive, o esporte, né? Todos os benefícios que o cidadão que paga imposto deve ter. E aí o que acontece? O político brasileiro trabalha em benefício próprio. Na maioria das vezes, para salvar a própria pele, né? Para preservar a impunidade num país passivo diante de tanta balbúrdia. Então você vê aí, para o esporte cortou, para a educação cortou, para a saúde cortou. Agora, verba para comprar deputado, para permanecer no poder, esse dinheiro não falta, mestre. E aí, sinceramente, a gente sempre questionou da falta de investimento do esporte, mas na verdade, nos últimos anos, até teve esse investimento. É que esse investimento não ia parar na mão do atleta. Claro. Ficava nas confederações, no COB, e a gente vê aí a consequência disso, só para citar, as medalhas não, as barras de ouro, né? Que poderiam ser medalhas para brasileiros caso tivesse realmente um incentivo adequado. E o que a gente vê é isso, mestre. É isso. Esse é o Brasil, é o Brasil brasileiro. Tem umas coisas que não dá para entender. Tu paga durante 50 anos, 45 anos, religiosamente, sai da folha de pagamento. Ele nem vê esse dinheiro. Sim. Vai direto para a Previdência. E, de repente, a Previdência é o bicho-papão. Quer dizer, todo o dinheiro que é recolhido direto, é mais garantido que banco. Sim. Fica lá 45 anos para ser aplicado e se multiplicar. E, de repente, não tem dinheiro. Pior, se não fizer, o Brasil quebra. Se não... Quer dizer, é um negócio maluco que não entra na cabeça de ninguém, mas, enfim... É o Brasil que nós vivemos, que realmente, por mais otimista que você seja, sabe, não dá para desconfiar do futuro.